Pessoal, estou gravando agora, então vocês podem mandar o nome. Então, Marcos, Gabriel e Alice tem que mandar de novo, porque senão não fica salvo. Tá bom? Mas, Bia, a Erika falou que fica salvo. Não, não fica não. Se não estiver gravando, não fica. Tá bom? Eita, nós, perdi meu nome na aula da Erika. Gente, Eu também. Já foi, né, gente? manda o nome para mim, por gentileza. Vai lá no bate-papo. O Marcos, o Gabriel e a Alice mandem novamente, por gentileza. Tá? Se não mandaram ainda. Pessoal, antes de tudo, eu quero conversar com vocês sobre a nossa sala de aula virtual, né? Eu estou desde segunda-feira conversando com vocês, gente, vocês têm acesso, não tem? Está conseguindo entrar, não está? Conversa comigo. E ainda assim, tem aluno que até hoje não acessou a nossa sala e não enviou atividade lá na sala de aula virtual, né? Então, se eu estou perguntando desde segunda-feira se há algum problema, aquele aluno que não conseguiu entrar ou aquele aluno que não pode entrar por conta do celular ser bloqueado, o pai não deixou e tudo mais, vai ter que falar comigo. Se até agora ninguém falou comigo, eu acho que 2 alunos só falaram comigo, significa que apenas 2 alunos não conseguem acessar a sala de aula virtual, os demais conseguem. Dessa forma, de acordo com o nosso diário, nós temos 40 alunos matriculados. Só que olha quantos alunos se inscreveram na nossa sala de aula virtual: 27. E aí, eu coloquei a tarefa para vocês, certo? A atividade estava aqui, né? Essa imagem. Coloquei também no SAS Conecta, não estava somente aqui. Então, para falar, Bia, não tenho acesso. Não tem desculpa, porque também está no SAS Conecta, certo? De todo mundo que se inscreveu, 15 entregaram aqui. E apenas um aluno, que é daqueles que não tem acesso, porque não tem um e-mail, o pai não deixou criar, me mandou pelo WhatsApp. É esse único que eu vou aceitar pelo WhatsApp. O resto, não. Por quê? Todo mundo falou para mim que conseguia entregar por aqui. E aí? Falta de responsabilidade, não é? Então, pessoal, as próximas atividades que eu passar para serem entregues pela sala de aula virtual, vocês vão ter que entregar pela sala de aula virtual. Por quê? São essas as atividades que eu vou cobrar de vocês, que vocês entreguem para eu dar nota. Não são todas as atividades da apostila que eu vou ver. É uma ou outra que eu passar, que eu vou pedir para vocês mostrarem para mim. Por exemplo, essa do alfabeto maia. E aí eu fico muito chateada quando ela me fala assim para mim, Bia, eu não consegui acessar agora. Por que me fala agora? Eu estou desde segunda-feira tentando conversar com vocês. Gente, qual que é o problema? Qual que é a dificuldade? Vamos lá, eu tento te ajudar. Alguns alunos aqui da turma vieram me procurar, de fato, Bia, eu não consegui acessar, Bia, me ajuda, onde é que eu mando o trabalho? E aí a pessoa conseguiu, com a minha ajuda, acessar. E provavelmente muitos desses que não estavam conseguindo acessar também foi porque não assistiram aquele videozinho que eu expliquei o passo a passo de como acessar e de como enviar a atividade. Eu, sinceramente, estou muito desapontada com o sexto ano. Essa foi a primeira atividade. A próxima que eu vou passar na semana que vem, vocês deverão todos entregar, certo? Tudo bem? Então, não terá nova oportunidade para entregar. Quem me entregou pelo celular, eu não sei se outro aluno, que eu já conversei com ele no particular, que ele podia me entregar pelo telefone, não vou aceitar. Porque vocês tiveram de segunda até ontem para me mandar mensagem. E outra coisa, turma, não é porque o prazo da entrega é até a meia-noite que você vai entregar à meia-noite. Tinha aluno que era 11h30 da noite, estava me mandando mensagem. Gente, 11h30 da noite eu estava dormindo. Fui ver hoje de manhã, né? Então vamos ter um pouquinho de responsabilidade também. Eu não trabalho 24 horas. Eu não trabalho só no Colégio Atenas, né? Por mais que eu fique o dia inteiro ajudando vocês, respondendo, todo mundo que me procura, eu vou lá, ajudo, respondo, mando mensagem. Quantos de vocês já não me mandaram mensagem, Bia? Vê se chegou aí a atividade, me ajuda a entender como é que faz, eu consegui acessar a sala de aula, como é que faz? Sempre
tento ajudar a todos durante o dia todo, inclusive às vezes até a noite. Só que mandar mensagem para mim 11 horas da noite é um pouquinho chato, né? Todo mundo confessa que nesse friozinho, 11 horas da noite, todo mundo tá lá embaixo das cobertas, não é mesmo? Então, não tem problema se lá na sala de aula virtual você está com um nome diferente, tá? Quando você envia o trabalho na sala de aula virtual, aparece lá, ó, devolvido, tá? Então, se você apareceu lá como devolvido, é porque você me enviou a sua atividade. A grande maioria dos que já enviaram até ontem à tarde, eu escrevi, ok, recebido, muito bom, legal, alguma coisa assim eu escrevi. Outros eu não escrevi porque deve ter mandado mais no finalzinho da tarde ou à noite e aí já não estava trabalhando mais, certo? Então, pessoal, quem entregou, entregou, quem não entregou, não vou aceitar mais. Bia, eu te enviei pelo WhatsApp. Por que você me enviou pelo WhatsApp? O nosso combinado não era enviar pela sala de aula virtual? Ah, mas eu te mandei, era 9 horas da noite. Pois é. Você foi fazer só às 9 horas da noite? Só às 9 horas que você foi tentar enviar? Né? Então, vamos ter um pouquinho mais de responsabilidade nesse sentido. Eu vou ativar o microfone, estou vendo que o Francisco quer falar, acho que a Ana também queria falar alguma coisa. Então, vou deixar vocês falarem para a gente continuar o nosso conteúdo. Pois não, Francisco? Francisco? Ô, Bia, mas quer dizer que você não vai contar que mandou 9 horas da noite? Não, Pelo que eu o entendi, prazo para se o prazo... enviar, o prazo para enviar era até as 23h59, ok? Agora, teve gente que ficou me mandando mensagem 9, 10 horas da noite no WhatsApp. Bia, como é que eu faço? Como é que eu mando? Como é que eu não mando? Poxa, 9 Mas horas da se mandou o noite, trabalho... se você mandou até as 11 horas e 59 minutos, eu vou aceitar que esse era o prazo, entendeu? Ah, tá. Só que tem gente que foi me perguntar como é que acessava. Tem gente que, como que é a tarefa mesmo? 11 horas da noite. Gente, 11 horas estamos dormindo, ok? Então é isso que eu estou dizendo, tá? Se você enviou dentro do prazo, legal. Se você tentar enviar agora, você não vai conseguir. Ah, Bia, te enviei pelo WhatsApp. Sinto muito. Se você não conversou comigo, apenas um aluno, esse aluno sabe quem que que veio conversar comigo, Bia, eu não posso, não tem como, posso te enviar por aqui? Eu falei, pode, você é o único que vai poder. Ponto. Os demais é todo mundo por lá. Falando ali. Na verdade, eu ia perguntar uma coisa e eu acho que eu já me respondi mesmo. Tá bom, então. Miguel Silvério. Bia, você sabe como que cria outra conta no Google Classroom? Porque eu vou ter que ter as aulas de Você vai inglês ter para que lá. criar, então, outro e-mail, certo? Você cria outro e-mail. Você digita lá no Google, criar conta de e-mail, certo? Aí você cria outro e-mail, aí você coloca de novo o mesmo código para acessar a sala e assim por diante. É porque eu vou ter aula de inglês por lá. Também. Entendi. Você vai ter que criar um novo e-mail, então. Ou então o professor vai te mandar o código da sala de aula dele, aí você vai acessar. Você não precisa ter 2 e-mails para acessar 2 salas de aula, não. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho apenas uma conta do Gmail, certo? Vou ter apenas uma conta, mas eu participo de várias turmas. Então, aqui eu coloquei as 4 turmas do Colégio Atenas e vou criar nesse final de semana mais 4 turmas que eu trabalho numa outra escola também. Tá? Então, enquanto você tiver aquele código, você pode acessar várias turmas, desde que você tenha um códigozinho que o professor te enviar. Tá bom? Sim. Pois não, Anthony? Anthony? Gabriel? Bia, Oi. eu te mandei ontem o trabalho de tarde. Eu não sei se você recebeu, não apareceu lá para mim que foi atribuído. Não é atribuído, devolvido. Tenho certeza que se você Tá, enviou, entendi. apareceu lá como devolvido. É porque eu fui lá no filtro, eu entendi que era quando só aparece atribuído. Não. Atribuído significa que eu, Bia, passei a tarefa para vocês. Atribuir a tarefa.
Devolvido é quando você fez a tarefa e me entregou. Certo? Ah, tá bom. Obrigado. Por nada. Gabriel. Bia, Oi, Marcelo. eu fui tentar acessar, aí acho que quando eu coloquei lá no Google, entrei no site que você falou lá, que eu baixei, aí o meu e-mail estava cadastrado no Google, só que aí ele falava que meu e-mail não era compatível. É Gmail? É, Então, depois você me manda, depois que as aulas acabarem, você vai me mandando print do que vai aparecendo para você, que eu vou te mostrando. Só que, gente, é isso que eu tô falando. Ai, Bia, eu não consegui entrar. E vai ficar por isso mesmo? Você tem que me procurar. Eu tô desde segunda-feira. Gente, tenta entrar, é rapidinho. Aí depois que eu passei a tarefa, né? Então, gente, tenta entrar todo. Aliás, eu passei sexta-feira passada. A tarefa de vocês era ficar tentando acessar o final de semana. Ó, uma semana depois que eu passei, tem gente falando que não conseguiu entrar. Então, uma semana depois, tá? Vocês têm que me falar. Porque se não conseguir acessar, vai ficar sem nota. E assim vai ficar repetindo esse ciclo até quando? Ok? Certo? Então, já estão todos avisados e ficamos combinados assim. Todo mundo me entrega as atividades por lá. Vocês terão aí esse final de semana para acessar quem não acessou ainda. Nós temos 27 pessoas matriculadas lá, mas o total de alunos são 40 alunos. Então, tem gente que precisa acessar. Apenas um não vai acessar. Certo? Peça e todo mundo conseguir entrar. Oi. Você só enviou uma tarefa até agora lá? Por lá, apenas uma. Tá, porque Tá? eu já fiz ela e eu achei que você tinha mandado mais Não, uma. até agora eu só mandei essa do alfabeto, tá bom? Certo? Tá Mas bom. o que eu já postei lá? Eu postei uma boas-vindas, aí eu coloquei os slides sobre os povos da antiga América Espanhola, para quem quiser estudar para o próximo desafio, que eu vou falar daqui a pouco, e essa atividade do alfabeto Maia. Só coloquei isso, certo? Tudo bem? Pois não, Laura? Então, ô Bia, quando você for passar uma tarefa lá, você vai avisar aqui? Aviso aqui e também lá no SAS Conecta. Quem for verificar Tá lá no bom. SAS Conecta, tá lá o que tem que ser feito e aquele arquivo que também tem na sala de aula virtual. Eu nunca vou postar só lá, não. Eu falo na aula, coloco na sala de aula virtual e SAS Conecta. Então, olha só, 3 vezes vocês serão notificados sobre a atividade. Ok? Tá. Certinho? Obrigada. Por nada. Meninos, então é o seguinte. Eu marquei para o sexto ano. Cadê minha agendinha? Marquei para o sexto ano o nosso desafio para o dia 9, certo? Tudo bem? No dia 9, nós vamos ter esse desafio que eu vou lançar 1h da tarde o desafio para vocês. E ele vai ficar disponível até 7 horas da noite, ok? Certinho? Então, vou colocar 1h da tarde, vai ficar até 7 horas da noite, tá? Para vocês fazerem. E aí, é o seguinte, esse desafio, né? Vocês vão poder consultar o que vocês quiserem, seja os slides, seja a apostila, o próprio Google. Fiquem à vontade para fazer a fonte de consulta que vocês quiserem. O que é que vai cair no nosso desafio? O capítulo 6. Nossa, Bia, só isso? É, só o capítulo 6, tá? Que vai falar sobre os povos da América Espanhola. Tudo bem? Dos povos pré-colombianos ou povos pré-hispânicos, tá? Certinho? Capítulo 6, dia 9, ok? Então, estão avisados. Daqui Vai a ser igual aquela outra, né? Isso, só que agora a matéria vai ser um pouquinho menor, tá? Então o teste ele vai ser um pouquinho menor, porque ele vai ser apenas o capítulo 6, tá? Tudo bem? É de consulta ou não? Você pode consultar, porque eu não vou fazer ele durante a aula. Vou fazer ele da 1h da tarde às 7 da noite. Então você pode consultar sua apostila, pode consultar as aulas do SAS TV, pode consultar as nossas aulas gravadas, pode consultar consulta o o colega. Google, enfim, as fontes de consulta suas podem ser as mais variadas, ok? Menos consultar o colega, né? Menos consultar o colega, pelo amor de Deus, tá? Porque imagina, uma das questões, por exemplo, lá de digitar a resposta. Aí o colega digita errado, você vai lá, copia e coloca errado.
Você nem pensou, você nem leu o que está escrito. Além de estar com erro ortográfico, a resposta não é nada daquilo, né? Daí você vai perceber que pegou. Claro. Porque a resposta vai estar igual. Tem gente que fica com a resposta igualzinha quando a gente cola. Até quando a gente está em casa, lá, corrigindo prova, corrigindo tarefa, a gente vê. Por quê? Estou inventando, tá? Por que será que o do Augusto e do Gabriel tá igualzinho? Deixa eu pensar aqui. Olha aqui. Até a vírgula tá no mesmo lugar. Aí eu vou pensar na sala de aula, na sala de aula e fazendo pertinho. Certeza que eu faço pro outro, né? Então, a gente tem muito dessas coisas. O professor percebe muito, tá? Então, vocês têm esse tempo aí para fazer a atividade, tá? Da 1h às 7h da noite. Passou esse prazo, pode entregar? Não. Vocês vão ver lá que não tem como enviar a resposta depois. Bia. Vai começar hoje. Estou tendo dificuldade para poder acessar. O que eu faço, né? Me manda mensagem, tá? Não passa sufoco sozinho de última hora, não, tá? Me manda mensagem. Bia, não tá dando certo, não tá enviando, certo? Me manda uma mensagem. E outra, não deixa para fazer faltando 5 minutos para o final, porque senão o prazo não será suficiente, certo? Tudo bem? Então, ele será menor, mas também não dá para fazer em 5 minutos. Serão quantas questões? Eu acho que tem 12 questões. Eu acho que são 8 de marcar alternativa e 4 abertas. Ok? Bom, pessoal, dado esses recados, dados aí as nossas instruções, a gente vai conversar agora sobre o conteúdo que a gente estava falando. Na última aula, a gente estava falando sobre os persas, né? Que foi um povo que habitava uma região do Oriente Médio e que conseguiu formar uma das civilizações mais complexas que a gente tem conhecimento na nossa história, ok? Tudo bem? Então, olha só o seguinte. O que nós falamos sobre os persas nas últimas aulas? Comentei com vocês que numa determinada região do Planalto iraniano viviam diversas tribos e que essas tribos, elas acabaram se destacando duas. Um grupo de tribos chamava Medos, o outro se chamava Persas, né? E que os Medos conseguiram alcançar uma certa área, mas que esses Medos foram dominados pelos persas quando eles foram unificados por um cara chamado Ciro, né? Ciro o Grande, porque ele conseguiu unificar todos os povos persas sob a sua liderança, ok? Certinho? E aí, a partir dessa dominação de diversos povos, inclusive os Medos, essa nova civilização formada ficou chamada de civilização medo-persa, ou então toda aquela área dominada chamada de civilização ou de império medo-persa, tá? E aí Ciro foi então esse grande homem que conseguiu unificar todos esses povos, conseguiu colocar a governabilidade sobre todas as áreas conquistadas, né? Mas o próprio Ciro, ele viveu muito pouco, né? A ponto de Ciro, seu filho, ser o seu sucessor, mas o Ciro, ele não tem netos. E aí o primo de Cambises, o sobrinho de Ciro, é que assume o trono, né, do Império Persa. Esse sobrinho de Ciro, chamado de Dário, ele foi o governante de maior sucesso dentro do Império Persa, né? E eu comentei com vocês que esse Dário, ele conseguiu governar uma área aproximadamente de 8 milhões de quilômetros quadrados, que tinha mais ou menos 10 milhões de habitantes com diferentes línguas, culturas, e ele só conseguiu governar essa área porque ele tinha um exército extremamente treinado, né? E que parte desse exército, cerca de 100 mil homens, estavam distribuídos ao longo de todo o seu império para auxiliar a manter a paz, a manter com que conflitos não acontecessem, tá? E aí, a partir de agora, é assunto novo para a gente, tá? E aí, claro, tudo isso que está delimitado em linha vermelha são terras dominadas pelos persas, ou seja, um território gigantesco, né? Como foi que o Dário, ele conseguiu governar tudo isso, né? Tá, eu já sei que ele tinha um exército forte, mas será que só o exército garantia o governo com paz, prosperidade nesse território todo? Não, né? Então, para começar,
O Dário, ele dividiu todo o território persa em 20 províncias, ou seja, em 20 partezinhas, tá? Então, tá vendo aqui, por exemplo, ó, essas linhas amarelas? Essas linhas amarelas, elas separam essas províncias. Então, quando observa, aqui é uma parte, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra, e assim por diante. Então, no total, nós temos 20 províncias, tá? 20 partes do território do Império Persa. Essas províncias recebem o nome de satrápias, certo? Então, cada província é uma satrápia. Tudo bem? E aí, do jeito que o Ciro começou a fazer, ele continuou fazendo, que era basicamente deixar com que as lideranças locais continuassem administrando essa província. Então, por exemplo, essa sapátria aqui tinha um líder, as pessoas observavam um líder nesse local. Então, o Dário, ele pegava esse líder e deixava ele administrar aqui esse território para o Dário, certo? Esse administrador de uma satrápia recebe o nome de sátrapa, certo? Tudo bem? Então, nós tínhamos 20 satrápias e também tínhamos 20 sátrapas. Ou seja, tínhamos 20 províncias com 20 administradores diferentes. É como se a gente fosse pensar que todo o Império Persa era um país. Esse país é como se fosse dividido em estados e cada estado tem um governador. É mais ou menos isso que a gente pode comparar, tá? Então, ó, o território, o império, foi dividido em satrápias e eram administradas por sátrapas, certo? Tudo bem? Então, por enquanto, assim. E aí, pessoal, beleza. Ele entregou a governabilidade de cada uma das satrápias para esses sátrapas, para essas lideranças locais. E para continuar mantendo a paz dentro de todo o território, dentro de cada satrápia, ele continuou permitindo que as pessoas continuassem exercendo a sua religião, os seus costumes, a sua cultura, tá? E isso fazia com que o povo não se rebelasse contra ele. E aí, claro, né? O Dário, ele precisava controlar se esses sátrapas, ao administrar satrápias, não estavam roubando ele, não é mesmo? Então, ele sempre colocava vigias para fiscalizar esses sátrapas, para ver se ele estava governando bem cada satrápia de maneira bastante eficaz, sem roubar nada do Dário, tá? Então, esse sátrapa, ele governava cada uma das áreas, certo? Só que ele podia roubar, né? Só que para evitar que isso acontecesse, tinham sempre muitos vigilantes, muitos fiscais daquilo que ele deveria fazer. Então, aqui nessas duas ilustrações, eu tenho uma imagem do território persa, dividido em satrápias, certo? E aqui eu tenho imagem de Dário, por exemplo, recebendo aqui os relatórios feitos por um sátrapa e, claro, todo mundo que fiscalizou todo o trabalho dele, como se fosse uma auditoria do trabalho do sátrapa, para ver se ele não estava roubando, se ele estava fazendo tudo certinho e assim por diante. Pois não, quem quer falar? Não? Posso seguir? Então vamos lá. Pessoal, e aí, uma coisa super importante para falar sobre os persas é no quesito religioso. Os persas foram um dos primeiros povos que se tem registro de serem monoteístas. Bom, o que é monoteísta? É aquele indivíduo que acredita em apenas um Deus, né? Então, os persas, eles acreditavam que existia um Deus chamado Ahura Mazda, que era o único Deus, que ele representava a luz e a verdade, e teria sido esse Deus que criou o céu e também a terra, tá? Esse Deus, vários deles acreditavam, né? Os persas acreditavam nesse Deus, o Ahura Mazda. Só que por volta do ano 1200 a.C., um profeta chamado Zaratustra ou Zoroastro, dependendo
tradução que você encontra, ou é o nome Zaratustra, ou outro nome é Zoroastro, os dois podem ser utilizados. Então, por volta do ano de 1200 a.C., um profeta, ele começou a criar uma religião que adorava o deus Ahura Mazda. Essa religião passou a ser chamada de zoroastrismo, tá? Justamente o nome desse profeta, tá? Essa religião, o zoroastrismo, era uma religião monoteísta, ou seja, que acreditava apenas em um deus, esse deus era o Ahura Mazda, certo? E as pessoas deveriam ter uma vida justa e honrada. Porque se a pessoa tivesse uma vida justa, sem passar as outras pessoas para trás, sem trapacear, sendo bondosas ao longo de toda a sua vida, quando ela morrer, essa pessoa vai viver como se fosse num paraíso pela eternidade. Agora, se essa pessoa vivesse numa vida nada justa e nada honrada, ou seja, trapaceava, roubava, matava, né? Não levava uma vida justa, essa pessoa, quando ela morresse, ela seria levada a uma área, como se fosse um inferno, para sofrer pela eternidade. Então, com o zoroastrismo, a gente começa a ter a noção do que é bem e do que é mal. Se eu fizer o bem ao longo da minha vida, quando eu morrer, eu vou me beneficiar de um paraíso, de viver na felicidade, no conforto pela eternidade. Agora, se em vida eu fui uma pessoa que passei as pessoas para trás, eu roubei, eu matei, né, menti, isso fazia com que eu não levasse uma vida justa, não levasse uma vida honrada. Então, quando eu morresse, eu deveria sofrer, tá? Por conta disso. O nome dessa religião, desse zoroastrismo, ao longo de todo o Império Persa, muitos templos foram construídos para homenagear esse deus, o Ahura Mazda, tá? Aqui eu coloquei um desenho, né, que fica mais fácil da gente observar, tá? E aqui temos a simbolização de como que eles colocavam nos templos de adoração a esse deus, né? Então eu sempre via que esse deus misturava partes, né, humanas com partes de animais, né, sempre representando essa magnitude dele, de ser o único Deus que consegue construir tudo o que ele quiser, o céu, a terra. E ele que controlava a verdade e a mentira. Tudo bem? Pessoal, com essa noção do fazer bem ou fazer mal, sofrer ou não sofrer no pós-morte, né? Isso acabou influenciando outras religiões que vieram depois, como, por exemplo, o cristianismo. Então, quem é cristão, seja católico, de alguma igreja evangélica, já deve ter ouvido falar em céu e inferno. Se você for um pecador, provavelmente você pode ir para o inferno. Agora, se você for um bom cristão, praticando o amor ao próximo, né, e assim por diante, você vai conquistar o céu, padecer no paraíso, né? Então, muitas outras religiões que foram surgindo depois acabaram sendo influenciadas por essa ideia de bem e mal, céu e inferno. E aí, pessoal, pensa no seguinte: imagina todo mundo, por exemplo, já queimou o dedo, seja na panela, seja na hora de comer alguma coisa, pegou uma coisa com um garfo quente, colocou na boca, machucou a boca, vai tomar um leitinho quente, um chazinho, um café, todo mundo já se queimou alguma vez na vida. É legal isso? De jeito nenhum. Eu odeio. Agora, nesse período de frio, eu vivo queimando a boca porque eu tomo muito chá, né? E aí, nossa, se você queima um pedacinho, você já fica sofrendo, às vezes até por dias, né? Agora imagina você viver na eternidade, sofrendo num local que nos lembra o inferno, queimando. Você gostaria disso para sua vida? Aposto que não, né? Pelas poucas experiências que todos nós temos com sofrimento, ninguém quer sofrer pela eternidade, né? E aí, quando os persas começaram a dominar os povos de áreas vizinhas, o que eles acabavam fazendo? Ó, se você não obedecer o que ele está fazendo, se vocês não serem bons, vocês vão sofrer pela eternidade quando morrerem. Vocês querem isso para sua vida? Ó, mas se vocês aceitarem ser dominados pela gente, serem colaboradores,
Você, quando morrer, você vai para o céu, você vai para o paraíso pela eternidade. Então, essa noção de bem e mal, sofrimento e padecer no paraíso, acabou também servindo de justificativo, de desculpa, para que os persas pudessem dominar aquelas pessoas que estavam ali tentando entender o que é que estava acontecendo, tá? E aí, alguém me perguntou aqui, ó, eles estavam mortos quando acontecia isso, né? Bom, se existe vida após morte, ninguém sabe, né? Até hoje a gente não tem registro de alguém que morreu e voltou para contar se tem céu ou inferno. Se tem vida depois da morte, se não tem, se o céu é legal ou se não é, se o inferno é ruim ou não é, né? Então ninguém voltou. Mas eles acreditavam nessa noção de que se você não levasse uma vida justa, honrada, no pós-morte você poderia sofrer pela eternidade. Se você levasse uma vida legal, com amor ao próximo, seguindo a justiça, você poderia ir para o paraíso. Se temos registros de que isso aconteceu, né? Até agora não foi noticiado por ninguém, ok? E aí, pessoal, o Dário, ele acabou criando um sistema de leis dentro de todo o território para que a população pudesse olhar para ele e enxergar um indivíduo que era muito justo. Então, cada uma das sapátrias, que eram aquelas províncias, antes da sua dominação, tinha suas próprias leis. Então, quando aquela província, aquela sapátria, foi dominada pelo Dário, pelos persas, o que ele começou a observar? Ele olhava dentro daquela sapátria, via quais eram as leis que tinham. Se aquelas leis eram muito diferentes do resto das outras sapátrias, ele dava uma padronizada nas leis. Então, por exemplo, se uma sapátria tinha uma determinada lei, na outra tinha uma lei muito parecida, tá? Com as mesmas penalidades e assim por diante, ok? Isso tornava as leis mais ou menos padronizadas em todos os impérios. Então, por exemplo, se era crime roubar, por exemplo, algo de uma pessoa em uma sapátria, com pena de 3 anos de prisão, na outra também, tá? Era crime com uma pena muito parecida, de 2, 3 ou 4 anos, uma pena bem parecida. Então, as leis, elas eram quase que padronizadas, tá? Então, qualquer um que tivesse dentro das terras persas sabia o que era lei e o que não era, porque era tudo mais ou menos parecido. E aí, pessoal, até o Dário chegar ao poder, não havia um padrão na hora de cobrar tributo. O que é tributo? Imposto, tá? Então, as pessoas das áreas dominadas deveriam pagar impostos para o Império Persa. Só que aí, por exemplo, chegava numa determinada sapátria e falava, olha, você tem que me dar 20 sacos de trigo. Poxa, mas aquela sapátria tem um solo tão ruim que eu não consigo produzir nem 10, que dirá 20. Não, não importa, eu quero 20, né? O que acabava acontecendo? Antes de Dário, o arrecadamento de impostos, de tributos, ela acabava sendo pequena, porque as províncias, as sapátrias, não conseguiam produzir muito daquilo que o império exigia. Só que aí, quando Dário chegou ao poder, ele foi muito inteligente. Por quê? Ele começou a fazer um levantamento do que cada localidade do território persa tinha capacidade de produzir. Ah, aqui produz bastante ovelha, aqui cria bastante ovelha, aqui produz trigo, aqui produz milho, aqui produz uva, e assim por diante. De acordo com o que se produzia mais em cada localidade, era cobrado um imposto. Então, se antes eu exigia de uma área 10 sacos de trigo, mas aquela área produzia só uva, não fazia sentido, né? Eu queria cobrar trigo porque, claro, o solo não era bom para plantar trigo. Agora, eu consigo arrecadar muito mais coisas. Por quê? Porque eu vou arrecadar de imposto aquilo que aquela área pode me oferecer. Sem contar que eles acabaram criando um padrão de pesos e medidas. O que é 1 quilo? O que é 10 quilos? O que é 20 quilos? E isso facilitou a coleta de impostos também. Ah, você tem que me dar 5 quilos de trigo, você tem que me dar 10 quilos de farinha, e assim por diante. Ao longo de todo o território dos persas, o Dário ele criou uma grande extensão de estradas. Então, cortando de todos os lados do império, tinham muitas estradas, tá?
Essas estradas tinham a sua segurança garantida pelos seus funcionários, principalmente militares. Foram construídas muitas hospedarias para receber os comerciantes que ficavam viajando de um local para o outro. Tinha um sistema de correio muito eficaz. E ele incentivava que, através das suas estradas, houvesse um intercâmbio cultural, agrícola e técnico. O que é isso? Bom, dependendo da área que eu estou na Pérsia, eu tenho uma cultura. Então, eu posso levar essa cultura para outro lugar. Nesse local aqui, eu cultivo certos alimentos. Eu posso pegar esses alimentos e tentar cultivar nessa outra área. Aqui eu cultivo trigo diferente do jeito que eu cultivo aqui. Então, o jeito que eu cultivo produz mais do que você. Então, eu vou te explicar qual é a técnica que eu vou produzir o trigo para aumentar a quantidade de colheita. Certo? Então, havia essa troca, esse intercâmbio cultural, agrícola e técnico. Eles acabaram adotando uma única moeda para dentro do império todo. Então, eles foram até uma região chamada Lídia e eles utilizavam uma moeda muito parecida com essa. E o que ele fez? Pegou o ouro, mandou esculpir nas moedas de ouro uma figura dele próprio, segurando aí um arco e flecha, mostrando o quanto que ele era, por exemplo, um bom lutador. Então, dentro de todo o império, a comercialização era feita por moedas. Os impostos eram pagos por moedas, né? Eles investiram no transporte marítimo e no embelezamento das sedes do poder das capitais. O que é sede de poder? Como se fosse prefeitura. O Império Persa, pessoal, tinha 4 capitais. Desculpa. E aí, a sede dessas 4 capitais, elas foram intensamente embelezadas para mostrar o poder que o Império Persa tinha, tá? Inclusive, tem uma cidade chamada Pasárgada, que ela é fruto, né, de até hoje poemas no Brasil, que a gente ouve de Manuel Bandeira, tá? Que tem a ruína desse local aqui, que foi o túmulo onde Ciro foi enterrado, tá? Das outras demais cidades, a gente tem apenas ruínas, tá? De locais que conseguiram resistir ao tempo. Tudo bem? Dúvida por enquanto? Pode ativar o seu microfone se tiver dúvida. Bom, não tem dúvida? Então, pessoal, a aula está acabando agora, tá? Daqui 1 ou 2 minutinhos, certo? Ué, por que você não acaba mais cedo? Oi? Por que você vai acabar mais cedo? Eu geralmente faço a aula valendo 40 minutos apenas, tá? E aí, vocês vão fazer de tarefa, não precisa me mandar pela sala de aula virtual, é só na sua apostila, certo? 2 páginas, página 34 e 39. Daqui a pouco eu coloco no SAS Connect. Então, a tarefa para você fazer na sua apostila, página 34 e 39, para segunda-feira. Não é suplementar, não, né? É normal. Não, da apostila normal, tá? Da apostila normal. Página 34 e 39. Tá bom? Tchau, Bia. Beijos. Tchau, Fica Bia. com Deus, viu? Bom final de semana. Quem não conseguiu entrar na sala de aula virtual, vai tentando. Tá bom? Beijos.